You will always be a monster! E se eu disser que o Massacre já estava ali o tempo todo no episódio 4 da temporada 2 de X-Men 97 e também grandes revelações sobre o próximo episódio, episódio 5 da segunda temporada de X-Men 97, relacionado ao Wolverine. Nice try, lady. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e ontem saiu finalmente o episódio 4 da temporada 2 de X-Men 97. Um episódio que prometeram que seria realmente chocante e foi. E isso vai ter grandes desdobramentos para o futuro, seja no episódio 5 ou seja mais para o final da temporada. Um deles é o Massacre, mas antes disso surgiu um teaser de X-Men 97 que mostrava cenas repetidas, cenas que nós já vimos nos 3 primeiros episódios, cenas que nós já vimos no trailer e uma cena final, apenas uma cena ali inédita, e é a Psylocke lutando com o Wolverine, na verdade, treinando na sala de perigo, ou seja, eles vão unificar as equipes, a X-Factor vai se unificar com os X-Men, agora que os X-Men originais e o Professor Xavier retornou. E aí tem uma fala que é sensacional do Wolverine, e diz o seguinte: boa tentativa, moça, mas esse cérebro já foi embaralhado. Cérebro embaralhado a gente lembra da experiência Arma X, que vai ser trabalhado no episódio 5 da segunda temporada de X-Men 97, onde provavelmente vão revelar que o projeto Arma X, na verdade, é Arma Extra, e o Arma X é o Arma 10, o 10º desse projeto, que tem Arma 11, Arma 12, Arma 13 e por aí vai. Projeto que surgiu com o próprio Steve Rogers. Depois teve o Bucky, a gente vê naqueles DVDs ali, os arquivos, que tem o Soldado Invernal. Mas aí depois disso, eles começaram a pegar mutantes para transformar em armas. E depois para atacar os próprios mutantes. Isso, obviamente, nos quadrinhos. Isso deve ser revelado e alguma coisa vai acontecer que vai trazer o Adamantium de volta pro Wolverine. E isso vai se resolver de uma forma muito fácil, mas não é só a mente do Wolverine que tá uma bagunça. Se a gente for pegar o episódio 4 de X-Men 97, esse que saiu ontem, a mente do Xavier tá complicada. E isso pode ser o início do Massacre chegando. Mas antes de eu falar sobre isso, se você é fã dos X-Men assim como eu, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada da segunda temporada de X-Men 97. Porque quando duas consciências se unem, no caso do Professor Xavier com o do Magneto, vai surgir algo absurdo, um massacre. Isso começou na saga Atrações Fatais, exatamente quando o Magneto tira o Adamantium do Wolverine e para deter o Magneto, o Professor X apaga a mente dele, tomando uma decisão drástica. Isso vai fazer com que parte da mente do Magneto, a consciência dele, a parte ruim, vá para a mente do Professor Xavier. E aí várias frustrações do Xavier se juntam ali, criando esse ser mega poderoso que precisou de vários heróis do universo Marvel para enfrentar. E isso aconteceu no final da temporada 1 de X-Men 97. O Adamantium do Wolverine foi retirado e o Professor X foi na mente do Magneto. Mas como é uma adaptação, o Magneto continuou ali. Isso não aconteceu, a mente não foi apagada, ele não ficou em um estado catatônico por um bom tempo. E eles foram todos para o passado. O Magneto, a princípio, normal. Mas se a gente pegar o Magneto exatamente nesses 2 episódios, Ascensão do Apocalipse parte 1 e parte 2, a gente vê diferenças gritantes no comportamento do Magneto em relação à temporada anterior, ao final da primeira temporada de X-Men 97, quando teve o massacre de Genosha e o Magneto totalmente tomado pelo ódio, pela raiva,
acaba acabando com os polos magnéticos da Terra, e a gente sabe já dessa história. Quando eles vão para o passado, o Magneto ele tá tendo as ideias do professor Xavier ali. Essas ideias de fazer com que os mutantes se unam com os humanos, inclusive tentando guiar o Apocalipse para isso, coisa que nem o professor Xavier estava tentando. O professor Xavier estava buscando formas de voltar para o presente, para o seu tempo. Enquanto o Magneto guiava o Ensabanur e tentava fazer com que ele não se tornasse o Apocalipse e sim seguisse as ideias do professor Xavier. E aí é que tá a questão. Porque o Magneto paga um preço alto por isso. Ele salva um monte de gente e se sacrifica. Ele supostamente morre. E aí a gente vê a diferença, porque a mente do professor Xavier também não tá igual como estava antes. E se a gente pegar o episódio 3 de X-Men 97 da segunda temporada, aquela visão do professor quando foi na mente do Logos, o general do Ramatut, a gente vê ali o Wesson, né? Que é o Celestial, que isso já foi revelado nesse episódio anterior, e eu já tinha falado antes aqui sobre isso, que era o Wesson, e realmente era. Então a voz que estava ali era a do Celestial. Porém, uma imagem ficou marcada já muito antes do episódio estrear, que era aquela lua vermelha, que depois se revelou que ali estava a sombra do Wesson. Mas por que os criadores colocariam essa lua vermelha muito parecida com o capacete do Massacre? Que lembra também o capacete do Magneto, né? E por aí vai. Seria de propósito? Seria só para colocar um fanservice e deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha? Talvez não. Porque assim, na mente do Professor X, era o Wesson falando. Mas a gente não pode se esquecer que estamos dentro da mente do professor. Alguém invadiu a mente. E o que o Professor Xavier está vendo ali pode ser também resquício do seu próprio inconsciente. Então, junto com a voz, junto com as visões, podem se misturar as lembranças do próprio Professor Xavier e as lembranças do próprio inconsciente dele. E esse inconsciente pode ter gerado aquela lua daquela forma, daquele formato, fazendo com que o Massacre comece a se manifestar lentamente, a dar pequenas pistas disso. E aí, no episódio 4, quando o Magneto é morto, ou supostamente morto pelo Apocalipse, olha a atitude do Professor Xavier. Olha só o que ele fala após a morte do Magneto. Obviamente ele estava revoltado, ele estava com raiva, ele estava de luto ali, mas será que isso justificaria? Olha só. Ele diz o seguinte: a sua mãe foi sábia por ter abandonado você. Será que ela percebeu sua natureza cruel? Se Baal tivesse deixado você no deserto, que mundo melhor seria? Eu conheço seu futuro. Você nunca vai ser um deus. Você sempre vai ser um monstro. Com aquele olhar de ódio. Essas são palavras normais que o Professor Xavier diria para um mutante, mesmo fazendo isso? Porque o Xavier sempre tentou ver o melhor nas pessoas, tentou unificar o mundo. E aqui, ao invés da gente ver o professor tentando fazer isso, nós vimos o Magneto fazendo isso. Como se tivesse uma troca de personalidade ali entre os dois e ninguém notou esse detalhe. Principalmente falando da mãe do Ensabanur, porque a mãe abandonou ele para morrer no deserto. E o Professor Xavier sabe muito bem que ele foi abandonado por ser um mutante. Ele nunca defenderia esse tipo de atitude, mas o Massacre sim. E aí o bicho pega, mas o Massacre não vai se manifestar agora, porque a partir do episódio 5 nós temos toda a questão do Wolverine, a arma extra que eu já falei, nós teremos a X-Corp, que o Professor Xavier retorna ao seu tempo e vai criar uma organização em todo o mundo para proteger mutantes. Ainda não é um Massacre. E aí vem toda a fase do Grant Morrison e talvez mais para o final do episódio a gente tenha
algo sobre o massacre para a terceira temporada. Eles estão botando pistas e jogando ali pequenos detalhes na mudança da personalidade, primeiro do Magneto e depois do Professor Xavier. Mas vamos esperar, vamos aguardar mais desdobramentos, mais episódios. E eu não preciso dizer que sempre que surgir alguma coisa de X-Men 97, eu vou trazer aqui a análise mais completa do YouTube. É aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97, temporada 2. Até mais!